Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar revisão para a nossa avaliação do bimestre, tá bom? Então aqui eu tenho 5 exercícios, esses 5 exercícios são baseados no portfólio e também no simulado que vocês irão fazer na semana que vem. Então vamos lá. O primeiro exercício que eu tenho aqui fala sobre números inteiros, tá? Que números inteiros que eu tenho que recapitular? Números inteiros são um conjunto de números que abrange números positivos e números negativos, incluindo também o zero. Só que esses números, eles são escritos de forma inteira, quer dizer que ele não pode ser escrito como vírgula, não pode conter vírgula, não pode ser um número quebrado no caso, não pode ser escrito como forma fracionária, só serve números inteiros, tá? Primeira questão, uma temperatura de 20 graus Celsius pode indicar simbolicamente um número que? Positivo, negativo, neutro ou nada. No caso do neutro, só se fosse o zero, tá pessoal? Porque o zero é neutro, para valor ele é neutro, se somar ou subtrair zero não vai alterar em nada, por isso que ele é neutro. No caso para positivo e para negativo, vai ser simbolicamente, tratando-se de temperatura, tem diferenças. Um exemplo aqui, a temperatura, quando ela não está acompanhada de nada após ela, 20 graus, então nós entendemos que esses 20 graus estão acima de zero. Quando a temperatura está acima de zero, ela representa simbolicamente positivo, tá? Ela representa uma temperatura positiva. Quando essa temperatura está abaixo de zero, que tem alguns exercícios que vão vir acompanhando o seguinte, uma temperatura de 16 graus abaixo de zero. Então, a temperatura, quando ela passou para baixo de zero, e aí ela é representada simbolicamente como negativo, beleza? E também temos outros exemplos no nosso cotidiano. Um exemplo é o nível do mar. Nível do mar é como se fosse o zero. Acima do nível do mar, no caso, a altitude que os aviões, eles tem o tráfego deles, essa altitude ela simbolicamente ela é positiva. Quando eu tenho abaixo do nível do mar, que no caso pode ser um submarino e tal, isso representa simbolicamente o número negativo, beleza? Então temperatura, o zero divide, o que está para cima é positivo e o que está abaixo de zero, negativo. Questão 2. Observe a sequência numérica. Aqui eu tenho uma sequência de figuras, figura 1 até a figura 4, e pede o quê? Preencha a tabela a seguir. E aí na figura 1 fala aqui que o número de bolinhas é 3 bolinhas, Então aqui, ó, figura 1, aqui eu tenho 3 bolinhas. Figura 2 eu tenho 6 bolinhas, beleza? Figura 3 eu tenho 10 bolinhas, eu posso contar aqui que eu vou ter 10. Figura 4 eu tenho 15 bolinhas, então aqui eu tenho 15. Beleza. E aí eu tenho que descobrir qual é os 3 próximos números dessa sequência. Só que para isso eu tenho que observar uma coisa, eu tenho que deduzir de qual das sequências que eu tenho, quanto em quanto está aumentando, tá? Então um exemplo aqui, vou comparar a figura 1 com a figura 2. Da figura 1 para a figura 2, eu observo que era 3 e passou para 6. Então teve um aumento de 3, aumentou 3, foi para 6, certo? E aí, pessoal, será que vai aumentar de 3 em 3? É só observar. De 6, se eu aumentar mais 3, seria 9. Só que aqui é 10. Então, não aumentou 3, aumentou 4. Tá? Então, essa sequência de números ela é bem mais tranquila, bem mais facilitada do que outras, tá? O próximo valor que eu tenho aqui, na figura 3, são 10 bolinhas. Figura 4, eu tenho 15 bolinhas. Então, se eu observar aqui, de 10, se eu somar com a anterior, 4 seria 14. Mas aí não dá uma sequência, porque aqui é 15. Então, aumenta 5. Aqui vai aumentar 5 bolinhas. Então, de 10 aumentou 5, foi para 15. A figura 4, ela compreende 15 bolinhas. Beleza, então aqui ficou tranquilo, pessoal? Observando aqui a tabela, eu sei que do valor 3 para 6 aumentou 3, aqui aumentou 4
e do 10 para 15 aumentou 5. Então observo que de uma sequência para outra vai aumentando sempre um número a mais. Então aqui aumentou 5, da sequência 4 para a sequência 5 vai aumentar 6. Aumenta 6. Então 15 mais 6 vai para 21, certo? E aí, pessoal, aqui aumentou 6. O próximo, então, vai ser um aumento de 7, né? Porque segue na sequência dos aumentos, tá? Então, aqui aumentou para 7. 21 mais 7 é igual a 28. E aqui vai aumentar, se o anterior foi 7, aqui vai aumentar 8. Beleza? Aumentou 8. 28 mais 8, 36. E aqui eu finalizo essa questão, beleza? Vamos para a próxima, questão 3. Para percorrer 200 quilômetros, um carro gastou 20 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 30 litros? Pessoal, então isso aqui é um exercício de grandeza. E aí vamos estabelecer o seguinte: para resolver exercício de grandeza, vamos utilizar a regra de 3, que ela é bem simples. É você pegar as grandezas que você tem, né? Quilômetros, que eu tenho aqui uma grandeza, e essa grandeza é 200 quilômetros, tá? E aí, a outra grandeza que eu tenho é litros, tá? E os litros aqui, para percorrer 200 quilômetros, ele gastou 20 litros, certo? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou procurar a resposta da questão, que pede quantos quilômetros. Os quilômetros eu não sei, eu vou chamar de x, tá? Só sei que ele vai percorrer certos quilômetros e nessa quantidade de quilômetros o carro percorrerá com 30 litros. Então aqui, ó, abaixo da grandeza litros eu coloco 30, tá? Que eu tenho aqui já o 20 e aí eu coloco 30. O que isso quer dizer? 200 quilômetros eu percorro utilizando 20 litros. Quantos quilômetros eu vou percorrer se eu colocar 30 litros ali no tanque? Beleza. Essa grandeza, pessoal, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? Quando eu aumento, eu vou colocar essa setinha aqui do lado, que significa que aumenta, tá? Quando eu aumento a quantidade de litros, por que eu aumento? De 20 para 30, aumentou. Quando eu aumento a quantidade de litros, a quilometragem que eu vou estar percorrendo, ela também vai aumentar, tá? Então eu vou percorrer uma distância maior do que 200 quilômetros. Beleza. O que eu faço aqui agora, professor? Multiplica em cruz, tá? O 200 multiplica com 30 e o 20 multiplica com o x, tá? Então aqui, ó, x vezes 20, para ficar mais fácil para vocês entenderem, que vocês não trabalham muito com equação ainda, o que você vai fazer? Os números que não tem x, que estão multiplicando, que não tem x, você multiplica eles primeiro. No caso, 200 vezes 30. 200 vezes 30. Vou colocar um ponto aqui, senão confunde com x. 200 vezes 30. Quanto que dá esse valor? 2 vezes 3, 6. Aqui eu tenho 2 zeros e aqui eu tenho mais um. Então, eu vou colocar 3 zeros ao final, tá? Ficou bem fácil essa conta, né, pessoal? Você pega aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. Aqui você tem 2 zeros, acrescenta ele. E aqui você tem um zero, acrescenta ele no final. Resultado, 6.000. Os 6.000 você vai dividir por aquele número que multiplica o x. Quem que está multiplicando o x aqui na multiplicação em cruz? O 20. Então, eu pego 600 dividido por 20 e aí eu vou encontrar meu resultado, tá? Então, aqui, ó, eu posso cortar esse zero com esse zero. 600 dividido para 2, 300. 300 o quê? 300 quilômetros, tá? Porque eu estou tratando de quilômetros, então o x aqui no lugar dele vai vir o valor de 300, tá? E aqui tem outra maneira fácil de ensinar vocês aqui, que é o seguinte, né? Você observa que de 20 para 30 aqui, ele aumentou, e de 200 para 300 ele também aumentou. Se você quiser, você pode fazer o seguinte também, uma conta diferente, né? Você pega ali os 200, divide por 20, você vai observar que a cada 1 litro ele percorre 10 quilômetros. E aí você multiplica por 30, você vai encontrar 300 também. Questão 4. Um veículo
a 100 km por hora, ele gasta 3 horas em determinado percurso. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Beleza. Exercício também envolvendo grandezas. Qual é a grandeza que eu tenho aqui? 100 km por hora, que no caso aqui é a velocidade. 100 km por hora. E se ele tiver uma velocidade de 100 km por hora, ele gasta 3 horas no percurso. Outra grandeza, 3 horas. Beleza? Qual seria a velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Beleza, a velocidade eu não sei, eu vou chamar de x. E aqui ele falou que ele tem 6 horas para fazer esse percurso. Então de 3 horas vai passar para 6 horas. E aí eu vou observar aqui qual grandeza que eu estou trabalhando. De horas de 3 para 6 aumentou. Beleza. Pessoal, então vamos lá, raciocínio aqui. 100 km por hora, ele gasta 3 horas. Se ele puder andar mais devagar, né? Vou andar mais devagar, porque eu tenho um tempo maior para percorrer essa distância. Então, se eu tenho um tempo maior, eu posso andar mais tranquilamente, eu posso andar mais devagar. Isso quer dizer que se antes ele estava a 100 km por hora, aqui ele vai poder andar mais devagar do que 100 km por hora. Isso me mostra que são grandezas inversas. Quando uma grandeza sobe, a outra desce, tá? A outra diminui. Como eu vou efetuar o cálculo disso? Multiplicando direto. O 100 multiplica o 3 e o x multiplica o 6. E aí, para facilitar para vocês, eu vou fazer o mesmo esquema do exercício anterior. O que está atribuindo a x, eu por enquanto não trabalho com ele. Eu vou trabalhar a outra multiplicação, que é o 100 vezes 300. 100 vezes 300, não, perdão, né? 100 vezes 3, que eu já dei a resposta, que é 300, certo? E aí eu pego aquele número que está multiplicando o x e vou dividir aquele resultado, né? Quem multiplica o x? O 6, então eu pego 300 e divide para 6, tá? Isso vai ser o quê? 30, se eu posso pegar aqui, ó, 30 dividido para 6 é 5, e aí eu pego esse zero e acrescento no final. Então vai ser 50 km por hora, tá? 50 km por hora. Esse vai ser o resultado de x. E aí aqui fica fácil para vocês, um macete muito tranquilo, por quê? Se em horas de 3 para 6 foi o dobro, aumentou o dobro, né? De 100 para 50 tem que diminuir o dobro, tá? Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Se um lado ele multiplicou, foi o mesmo que multiplicar por 2, 3 vezes 2, 6, ao contrário da multiplicação é a divisão. E de 100 para 50 eu vou dividir por 2. Então 100 dividido por 2 dá 50, beleza? E aqui eu achei minha resposta, que é 50 km por hora, que ele vai poder percorrer para gastar 6 horas nesse percurso. Questão 5, para finalizar. Observe o plano cartesiano e indique os pares ordenados, que no caso aqui é as coordenadas. Vocês já viram esse conteúdo? As coordenadas elas são simbolizadas sempre dessa forma. O primeiro valor corresponde a x, vírgula, o segundo valor que representa o eixo y, tá? Então aqui temos o plano cartesiano, eixo x horizontal, eixo y vertical. O primeiro número das coordenadas é x e o segundo número representa o y, beleza? Vou representar as letras. Primeira letra A. Quais são as coordenadas da letra A? Tá vendo que eu não tenho números aqui? Eu posso atribuir números, né? Eu sei que aqui a origem, onde uma reta encosta na outra é o 0. Aí aqui é o 1, 2, 3, 4, 5. Subindo no y, eu sei que é positivo também. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? No y, abaixo do eixo x é negativo e no eixo x, à esquerda do eixo y é negativo. Então não estou trabalhando com números negativos aqui, somente positivos. Então, letra A, coordenada x é 1, coordenada y também é 1, beleza? Coordenada B eu tenho aqui 5 para x e para y eu tenho 2.
5 e 2. Coordenada C, essa daqui. Então eu posso observar que x ela é 4 e y ela é 6. E coordenada D, que é a última, para representar essa figura aqui que tem 4 lados, que é um quadrilátero, ela vem para x sendo 2 e y sendo 5. 2 e 5. Beleza? E aqui eu finalizo a minha questão. Finalizo também a minha aula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print. Agradecer a participação de vocês. Pedir para que se empenhem nesse simulado para tirar nota boa e não ficar de recuperação. E desejar aí bons estudos a todos. Se inscreva no nosso canal, curte aí se gostou e até a próxima aula.